Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pode tomar um assento, irmão. Glória. Glorificando o nome de Deus, é chamar a atenção de todos os irmãos dessa igreja, para nós podermos compartilhar essa palavra, uma palavra de vida, uma palavra que nos motiva a cada vez mais a prosseguir o caminho da verdade. Estamos numa campanha da Arca na casa de Obed-Edom, no qual Deus abençoou a sua casa, a sua família, por ele ter guardado a Arca de Deus, mas não só por causa disso, mas também porque ele temia ao Senhor e fazia aquilo que lhe era agradável, pois Deus não faz acepção de pessoas em todos os lugares, que assim temem a ele e faz aquilo que lhe é agradável, diz o apóstolo Pedro. Louvado seja Deus. Entraremos nessa mensagem para também convertê-la neste mesmo tema da Arca da Aliança, onde nós falaremos aqui da cruz de Cristo, falaremos da importância da morte de Jesus Cristo no Calvário, na cruz, falaremos a forma que Jesus ali se humilhou para com os homens, para com toda a humanidade. Louvado seja Deus. Nessa passagem já encontramos de início dizendo que ele era a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou na forma de homem. Louvado seja Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o primeiro e ele é o último. Ele não nasceu, ele não foi muitas vezes sido criado na época que ele foi gerado no ventre de Maria. Ele já existia desde a eternidade, porque lá em Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que ele é o Pai da eternidade. Também João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Vejamos que Jesus Cristo, em toda a sua plenitude, habita a divindade. A divindade significa o ser de Deus. Louvado seja Deus. Conhecemos e acreditamos o Deus triuno, que é só o Deus em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo é só um Deus, é só um Salvador, é só um Criador e é só um Senhor de todos. Louvado seja Deus. Muito tem divergido essa doutrina, espalhando confusões na mente das pessoas, dizendo que nós servimos três deuses, dizendo que Jesus Cristo, ele não é Deus, e sim um ser criado por Deus, como os arcanjos, como os serafins, pois ele é a primícia de toda a criação de Deus. E essa doutrina tem difundido pela terra, confundindo as pessoas a se apartar do único e verdadeiro Senhor, dos senhores do qual nos tirou das trevas na sua maravilhosa luz. Mas aqui na Bíblia, através das Escrituras Sagradas, conhecemos e temos a certeza que servimos o único Deus na forma de três pessoas. Amém, irmãos? Então agora vamos passar para o próximo passo, que é de respeito. Ele se esvaziou, ou seja, em toda a sua plenitude de divindade, toda a sua glória, todo o seu poder, ele agora decide ir até a humanidade, mas para isso deveria se esvaziar, tirar a sua glória. Era como se fosse uma pessoa que tivesse o mais puro linho resplandecente, que traria sobre as pessoas uma boa motivação de vê-las. E ele tira aquela capa, aquela glória dele, e pendura e entra entre os seres humanos. Vejamos a necessidade de nós também nos termos essa mesma semelhança, de se humilharmos, se esvaziarmos de nós mesmos, para que possa Cristo nascer em nós. Porque o apóstolo Paulo falou: esta vida que eu vivo agora, não vivo mais para mim, mas vivo para o Filho de Deus, porque eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim, porque não vivo mais eu, mas Cristo
vive em mim. Também o apóstolo Paulo dizendo nas suas cartas para Gálatas, no capítulo 5, no versículo 24, que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e consciências, ou seja, os seus desejos. Então há uma necessidade muito grande de nós se esvaziar de nós mesmos, para que a plenitude de Cristo nasça em nós, para que Cristo seja gerado dentro de nós, e assim nós resplandecemos Cristo diante dos homens. E a Bíblia diz também em Mateus que as nossas obras diante dos homens glorificam a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Também o apóstolo Pedro fala, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Louvado seja Deus. Também fala, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele te exaltará. Já também com essas mesmas palavras diz, humilhai-vos diante do Senhor, porque Ele te exaltará. Então há uma necessidade muito grande de nós entendermos a humilhação diante de Deus, se expressarmos diante de Deus, não como um ser com a alta suficiência, com a alta capacidade, com a alta independência, mas sim um ser que é totalmente dependente de Deus, totalmente incapaz sem Deus, porque Jesus Cristo falou, sem mim nada podereis fazer. Então entendemos desta forma que assim como Cristo Jesus se humilhou por nós devemos se humilhar também para Deus. Vamos entrar agora no detalhe descrito sobre a cruz, no qual Jesus Cristo foi pregado, foi crucificado, foi morto. Antigamente, outra hora no seu tempo, existia o Império Romano e tinha cerca de 4 condenações, de 4 juízos para aqueles que aprontavam, para aqueles que eram rebeldes, para os salteadores, ladrões e para aqueles que se levantavam contra o governo de Roma. Tinha o decapitamento, que era cortando a cabeça. Essa era uma condenação, essa era uma das condenações de Roma. Tinha também o apedrejamento, também tinha um que era lançado entre os leões, os animais silvestres, para descelares. E muitos cristãos, por confessar o nome de Jesus Cristo, foram condenados nesses juízos de Roma, de ser decapitado, de ser apedrejado, de ser deslacerado pelos animais silvestres, pelos leões principalmente. E a 4ª condenação, e era das piores de todas, descrita em vários livros de historiadores, que preferia qualquer morte a não ser a morte de cruz. A morte de cruz era designada por Roma para os rebeldes, ladrões e para aqueles que se levantavam contra o governo de Roma. A pessoa que fosse condenada por ele, era julgada para ser humilhada em público. Todas as pessoas tinham que ver o seu julgamento. Tinha que ser como uma coisa humilhante, uma coisa totalmente depravante, para que servisse de exemplo para as outras pessoas não fazerem semelhante crimes. Na semelhança de Cristo também foi condenado nessa situação. Então a pessoa era colocada diante da multidão, as pessoas começaram a zombar, as pessoas começaram a jogar insulto diante do condenado, e o condenado, o réu, era chicoteado, era cuspido, batido na cara, as pessoas faziam o que quisessem com ele. Essa era uma das condenações de Roma, era uma das piores, uma das cruéis, das mais violentas que já existiu de toda a história. Nós temos hoje a condenação de cadeira elétrica, temos a condenação de morte, a condenação de cadeia perpétua, mas nenhuma dessas chega perto da condenação de cruz. Ser uma pessoa crucificada uma vez, ter que ser torturada até a morte, sofrendo tormentos e torturas, enquanto pessoas zombavam, jogavam palavra agressiva, dizendo: você não é o Filho de Deus, agora salve-se, dizendo: né, você é aquilo, dizia isso, salvou, curou o cego, agora não pode curar a si mesmo. Então Jesus Cristo, enquanto estava sendo atormentado cruelmente naquela cruz, tinha que suportar a zombaria,
tinha que suportar os insultos, as cuspidas, tapa na cara, antes de ele ser crucificado, chicoteadas, e assim ele foi levado àquele madeiro. A cruz do Calvário significa a crueldade do homem crucificando Deus, e a bondade de Deus pedindo perdão para o homem, pois ele não sabe o que faz. Enquanto Jesus Cristo era injuriado, ele pedia perdão pela humanidade. Aleluia. Ele queria o socorro dos homens, por isso que ele resolveu por si próprio se sacrificar em oblatação pelo pecado. Jesus Cristo, antes de ser levado ao cruz do madeiro, ele sabia o que ele ia passar. Ele pede ao Pai: Pai, se for possível, se for possível, passa de mim este cálice. Não tinha outra maneira de resolver o que estava na humanidade, não tinha outra maneira de perdoar os homens, que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem sacrifício de uma pessoa imaculada, sem pecados, sem erros, não há como a humanidade ser redimida. Não há como existir a reconciliação de Deus para com o homem. E a Bíblia diz que o homem, ele já nasce em pecado. Em pecado ele foi formado desde o ventre da sua mãe. Pois a Bíblia diz que o pecado entrou pelo homem, pelo pecado trouxe a condenação a todos os homens, através de Adão. Louvado seja Deus. Então isso é uma das significâncias da cruz. A cruz do Calvário, nada pode substituir ela do central do cristianismo. A nossa ferramenta, a nossa fé é a cruz do Calvário, porque foi lá que Jesus Cristo levou os nossos pecados. A Bíblia diz que caiu sobre ele os nossos pecados e as nossas iniquidades. Sobre o madeiro levou o nosso pecado. Vejamos o plano de Deus para com as nossas vidas. Enquanto as pessoas que estavam no meio de Jesus Cristo, na multidão, e onde estava Jesus, estava a multidão. Quando ele entrava na entrada triunfal de Jerusalém, encontramos a multidão dizendo: bendito seja aquele que veio no nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Mas depois que Jesus não poderia mais oferecer nada para aquela multidão, dizia a elas: crucifica, crucifica, crucifica. É isso que muitas vezes ocorre na vida do cristão. Enquanto Deus está com as suas mãos estendidas, operando milagres, abençoando, prosperando, hosana nas alturas, bendito seja o nome do Senhor. Mas depois que Deus cessa a sua mão para provar o coração do homem, começa o homem a falar: crucifica, porque esse já não serve mais para mim. Como Judas Iscariotes, quando oferecida, ele perguntou: o que você pode me dar para me entregar Jesus para você? Porque foi frustrado a esperança de Judas. Porque para Judas ele era um intelectual, inteligente. Ele pensava que o Messias viria salvar a humanidade. Mas Jesus começou a falar: não, eu vou morrer, gente. Vou me levar para fazer tudo aquilo que não presta comigo. E Judas começa: oxi, quem é esse Messias que agora diz que vai morrer? Então ele foi frustrado com a sua esperança, e a primeira oportunidade ele vendeu Jesus Cristo. Hoje em dia as pessoas estão fazendo isso, estão vendendo Jesus Cristo por qualquer coisa, por qualquer bagagem, qualquer bagana, qualquer coisa que não presta, e assim mesmo se condena com as suas próprias atitudes. Louvado seja Deus. Vejamos que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Semelhantemente com essas palavras, o apóstolo Tiago também diz em suas cartas que bem-aventurado é o varão que passa por provação, porque depois de ser aprovado, receberá a
a coroa da vida, a qual Deus, o Senhor, tem preparado para o que o ama. Então, o que passa por uma aprovação é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que deve se alegrar. Então, irmãos, para que você fica chorando e ligando pelos cantos, reclamando da sua vida, que nada acontece, nada você tem, Deus não faz nada por você. Deus já fez a maior coisa que você poderia imaginar na sua vida, se entregando daquela maneira, se humilhando pela humanidade, derramando seu sangue, para que a humanidade fosse restaurada a Deus, para que o muro de separação fosse jogado por terra, e agora a humanidade pode ter livre acesso ao único e verdadeiro Deus, aquele que pode suprir toda a necessidade, todo o desejo do homem. Aleluia, louvado seja Jesus Cristo. É isso que nós devemos colocar em nossa concepção, em nosso intelecto, em nossa capacidade de raciocinar, que Jesus Cristo, Ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer de maneira alguma. O preço que foi pago lá na cruz excede todas as riquezas, porque o apóstolo Pedro fala que nós não vamos comprar nem com ouro, e não com prata, mas sim com sangue precioso de Jesus Cristo. Orando a suricanta, a qual foi entregue ao seu tempo para remir a humanidade de seus pecados. E ele foi obediente até a morte. Ele foi obediente até a morte. A Bíblia nos diz para nós sermos obedientes até a morte, porque dar-te-á a coroa da vida. A igreja de Esmina, que foi dirigida essa palavra, Jesus Cristo disse para ela: eu sei a tribulação que você está passando, eu sei o sofrimento que você está passando, eu sei até mesmo aqueles que se dizem judeus e não são, a blasfema deles. Suporta aí a provação de Satanás, lançará você na cadeia durante 10 dias. Ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. É nessas situações que nós devemos ser fiel a Deus. É na hora da tribulação, da provação, da perseguição, dos insultos, como Jesus Cristo sofreu, como Jesus Cristo suportou. E quando ele era injuriado, como eu disse, ele pedia perdão. Quando ele era insultado, blasfemado, sacramentado, crucificado, ele pedia para a humanidade perdão para Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vejamos que ele também obedeceu até a morte, e morte de cruz. O apóstolo Paulo, em suas pregações, no livro, na carta que ele enviou para Coríntios, na primeira delas, capítulo 1, versículo 17, ele fala: Deus me enviou para pregar o Evangelho, não com sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja anulada, porque a cruz, a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A cruz era o centro da pregação do apóstolo Paulo, porque era loucura para o povo romano, era loucura para o judeu. O homem sendo crucificado, o homem sendo condenado, era uma humilhação. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que maldito o homem que é crucificado no madeiro. Ele se fez maldito para nós sermos abençoados. Ele se fez pobre para nós sermos ricos. Ele se fez uma pessoa humilhada para nos fazer exaltado perante esta humanidade, porque assim Deus se agradou de nos escolher para o seu reino e para vir até a tua presença, para nós conhecer as riquezas que o mundo não conhece, porque a maior riqueza que o homem pode ter é o conhecimento de Deus, é o conhecimento do sacrifício que foi prestado por Cristo no madeiro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele teria que passar por essa determinada ocasião. Aí ele pedisse: Deus, se for possível, passa de mim este cálice.
e ele gemia. Ele diz que até suor sangue. E um dos pesquisadores científicos do corpo humano fala que a pessoa tem essa capacidade de suar sangue no momento em que ela está passando uma suprema e muito grande aflição na sua hora, na sua vida. E era isso que Cristo estava passando. Uma excessiva opressão, uma excessiva aflição, por aquela hora que ele teria que suportar. Seus discípulos o abandonaram, apóstolo Pedro negou por 3 vezes, Judas Iscariote o vendeu, e a multidão crucificou naquela cruz, enquanto Barrabás foi liberto, foi livre. O criminoso foi livre para condenar o justo, para remir o criminoso. Louvado seja Deus. Então teria que ser daquela forma, não teria outro jeito. Assim somos nós também na presença de Deus. Nós temos que servir a Deus da sua forma e da forma que Ele exige. Vejamos que durante Davi carregando a arca na carruagem de boi, sofreu uma brecha. Deus matou Uzá por ter tocado na arca de Deus irreverentemente. Não se reverenciou a Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Bíblia, a ordenança que Deus deu para quando carregasse a arca, fosse pelos levitas no ombro e não pelo boi carregado na carruagem. Teria que ser a pé, carregado no ombro pelos levitas. Davi resolveu trazer a arca da aliança da casa de um certo judeu para transportar para Jerusalém de forma errada. Ele ia na frente com tambores, cantando, louvando, aquela manifestação, aquela coisa, aquela alegria, mas de forma errada. Às vezes nós estamos na presença de Deus, cantando, louvando, pulando, e as demais coisas, etc., glorificando, rodando, de maneira errada, vivendo uma vida frustrada, uma vida infrutífera, como árvore que brota fruto pobre, como nuvem que não traz a sua chuva, como ondas do mar que espuma a sua podridão, levado por todo o vento de doutrinas, levado pelo prêmio de Balaão, sendo repreendido na revolta de Corá e Datã. Mas nós temos que entender que para fazer a vontade de Deus tem que ser da sua forma. Louvado seja Jesus Cristo. Então, o pecado teria que ter uma punição, porque Deus é justiça. Deus é justiça, e aquele que peca tem que cair na justiça de Deus. Para livrar nós do juízo de Deus, Jesus Cristo teria que morrer, sendo crucificado daquela maneira. Só assim então nós se livraríamos da condenação, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já não é condenação sobre ti, irmão, se você está em Cristo Jesus. Se você está colado na veste de Jesus Cristo, nada pode te julgar, nada pode te condenar. Aí que os homens tentam te falar que você não presta, que você não vale nada, que você é outra hora um traficante, um noiado, uma pessoa que mentia, que adulterava, que fazia besteira deste mundo. Mas agora, uma vez sendo chamada por Deus, você é filho da luz, você permanece, você pertence ao Altíssimo Deus. Nada pode te separar do amor de Deus, potestade, pode ser o que for, o inferno todo, seus demônios, chupa caveira, Zé Pilintra, pode vir Maria Mulano, pode vir Mata Virgem, a Cachoeira, pode vir o que for que eles fazem lá nos seus trabalhos, que nada vai te separar do amor de Cristo, que foi a mim oferecido uma vez por todas, para que a humanidade assim seja redimida do seu sofrimento. Já não é mais motivo de você chorar, de você se lamentar, de você choramingar, porque Cristo Jesus pagou um alto preço na basura e canta para você ser feliz nessa vida.
que se caiu tamanho juízo sobre Jesus Cristo, imagina aqueles que não aceitam Jesus para perdão dos seus pecados, como o juízo será tremendo sobre essa pessoa. E se o juízo caiu de tamanha forma sobre Jesus Cristo, imagina as pessoas que uma vez se entregam a Jesus e por algum motivo se afasta, se desvia, vira as costas, joga tudo para o alto, chuta o balde e demais palavras que é usada para se desviar da presença de Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 6, que aqueles que se desviam crucificaram para si próprio Jesus Cristo de novo no madeiro e zombaram na cara dele de novo. Estão concordando com aquela multidão que falava crucifica. Assim é a pessoa que depois de ter recebido os dons, depois de ter sido participante da palavra da verdade, sentido a glória de Deus, tendo a certeza do mundo vindouro, e depois por algum motivo se arrepende, é impossível que essa pessoa seja renovada de novo, diz a Bíblia, né? Vamos compreender pelo contexto, como diz impossível ser renovado de novo. E a palavra diz que para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, porque para o homem é impossível ser salvo, mas para Deus não haverá impossível. Então, a mensagem que eu quis trazer para a igreja hoje é a cruz de Cristo. Não simplesmente um formato de cruz, como as pessoas usam para colocar no seu pescoço, para ser uma proteção, e não mesmo simplesmente um sinal da cruz que as pessoas fazem para poder se livrar de alguns medos que ela tem, do terror do ônibus, né? Você vai ver a pessoa entrando no ônibus, faz o sinal da cruz, passa na igreja católica, faz o sinal da cruz, passa não sei o que, passa a escada, sinal da cruz, sinal da cruz, sinal da cruz, sinal da cruz. Isso não vale nada, não quer dizer nada. O que quer dizer é o sacrifício que Jesus Cristo prestou na cruz do Calvário. Louvado seja Jesus Cristo, porque Ele sim pagou o salário que era nosso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vejamos que o meu tempo esgotou, ainda que eu tenha muitas palavras acerca desse mesmo tema, mas que Deus possa nos dar mais graça para nós termos mais oportunidade. Aleluia, Deus! Sobre a cruz de Cristo, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, com as palmas do Senhor.